Bom dia, galera. Vamos fazer um resumo do capitalismo, das suas origens à atualidade. O capitalismo ele depende de vários processos revolucionários para o surgimento. O primeiro deles, a Revolução Gloriosa, foi o papel da Revolução Gloriosa para o surgimento do capitalismo. A Gentleman ascende ao poder na Inglaterra. E com a ascensão da Gentleman ao poder na Inglaterra, ocorre a reforma agrária. A reforma agrária é essa, o que acontece? A Gentleman, antes, a proprietária do direito administrativo das terras dos reis, passam a ser donas proprietárias da terra, criando, assim, o sistema capitalista, modo de produção capitalista, porque criou os meios de produção privado. Criando os meios de produção, cria-se o capitalismo. A grande contribuição para a Revolução Gloriosa, deixando a compreensão de que o capitalismo, em sua essência original, é agrário. E outra revolução que contribuiu para a formação do capitalismo foi a Revolução Francesa, liderada pela burguesia, que teve o antigo regime e ascendeu a burguesia. A burguesia era revolucionária nesse período, porque depois um governo opressor estabeleceu seu próprio sistema opressor, se tornando reacionário posteriormente. Ou seja, a função da Revolução Francesa para a formação do capitalismo se dá no fato de que a Revolução Francesa moldou a classe que iria gestar o capitalismo, a burguesia. E outra revolução bastante pertinente para compreender a expansão e a mudança do capitalismo agrário para o capitalismo urbano é a Revolução Industrial, ocorrida primeiramente na Inglaterra. E que ao ocorrer todo o processo que levou à Revolução Industrial, começou a ter um êxito rural, a formação de um exército de reserva, e literalmente criou um dos parâmetros do capitalismo, que é a impossibilidade do pleno emprego. Aí que está uma das coisas, por exemplo, que o anarcocapitalismo é impossível. Porque sem Estado, não existe a possibilidade de pleno emprego dentro do capitalismo. Porque o desemprego é uma das artimanhas da classe patronal para fazer o cara trabalhar mais, ganhando menos. Em resumo, é o que o empresário francês falou numa palestra. Os governos deveriam atuar para provocar desemprego. Por quê? Provocando desemprego, eu posso chantagear meu funcionário para trabalhar mais por menos. É isso. Ou seja, a impossibilidade. Mesmo nos países com alto nível de emprego, existe pelo menos 4% de pessoas desempregadas, infelizmente. Dentro do sistema capitalista é impossível a totalidade das pessoas terem direito ao emprego digno. Provando que toda alienação
da sociedade. E outro ponto pertinente para falar do capitalismo é o marxismo. Marxismo, Karl Marx, ele foi a pessoa que melhor interpretou o capitalismo do seu tempo, o capitalismo industrial. Esse capitalismo que estava sendo fomentado a partir do êxito rural, a formação de um exército de reserva e, e a precarização do trabalhador, que, na visão marxista, iria pavimentar a revolução proletária, que é, acabaria por destruir a burguesia como classe e ascender o regime socialista, que era a ditadura do proletariado. E após a ditadura do proletariado, quando todos os países chegarem ao mesmo patamar. Fazendo um negócio do então ele me ajuda. Mesmo patamar. Coração boa demais. Não. O que acontece? O Karl Marx, ele escreveu o comunismo para esse tipo de sociedade, mas o comunismo seria a conclusão que o Marx chegou ao analisar o capitalismo industrial. E lembrando que o capitalismo, né, até aqui explicado por mim, ele começa numa fase agrária, com a formação da propriedade privada, com a reforma agrária feita a partir da ascensão da ascensão da gente ao poder. E ao ascender ao poder, eles fazem a reforma agrária e criam os meios de produção. Que eu já falei. A segunda fase é a formação, que passa todo o processo da Revolução Industrial, tentando compreender de que forma atividades que eram feitas só por um artesão, tipo a fabricação de um alfinete, era feito por um artesão só. Aí passa por um processo, aí começa as especialidades, que cada pessoa desenvolve uma especialidade para fazer o mesmo produto. Depois ocorre a substituição por máquinas, que é a formação do movimento ludista, que eram os quebradores de máquina, né? Quebradores de máquina, né? E posteriormente a formação do cartismo, que era o surgimento dos primeiros movimentos na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar, fazendo o movimento surgir, o movimento cartista posteriormente, que era a unificação o surgimento dos primeiros sindicatos e as conquistas trabalhistas. Lembrando que os quebradores de máquinas, eles entravam nas fábricas e quebravam, sobretudo, os relógios, porque eles achavam que a origem de toda a opressão da classe trabalhadora é as máquinas. E o forte do capitalismo é que, ao longo da pouca história que o capitalismo tem, ele passa por processos de transformações, até chegar ao capitalismo do nosso tempo, que é o capitalismo financeiro. Lembrando que Karl Marx, ele não escreveu o período atual.
uma coisa que é pertinente falar, não importa a fase do capitalismo, é o seguinte: o capitalismo não sobrevive nem um segundo sem o Estado, porque o próprio Estado criou o capitalismo e suas instituições. É o Estado que regula o contrato social, é o Estado que pune o trabalhador que mate o patrão, por exemplo. Ou seja, sem falar que numa sociedade anarcocapitalista não existiria, quem não tivesse emprego simplesmente morria de fome e não era considerado cidadão. E num julgamento, o mais rico ganharia porque pagaria o juiz. Ou seja, o Estado é só um mediador dos conflitos de classe nas relações de poder, como bem diz Michel Foucault. É isso aí, um resumo do porquê a impossibilidade do capitalismo não, não sobreviver nenhum segundo sem o Estado. Mais tarde eu vou retomar essa temática em uma live e fiquem ligados, galera. Um grande abraço.